Orando com o santo do dia, 22 de setembro, celebramos São Maurício e companheiros mártires. As perseguições romanas contra o cristianismo, que tiveram início com o imperador Nero por volta do ano 65, chegaram ao grau máximo de intensidade e crueldade exatamente nos últimos anos, que compreendem o período de 295 a 310 da era cristã. Este período foi chamado Era de Diocleciano ou Era dos Mártires. Todas as regiões do mundo romano contam com numerosas vítimas desta perseguição, desde o Oriente até ao Ocidente, desde o norte da Europa até a África setentrional. Um dos fatos mais marcantes desta perseguição foi o massacre, que na história vem sob o nome de Legião Tebana, embora se tratasse somente de uma corte desta legião, composta de 1000 soldados. O martírio destes soldados se deu nas seguintes circunstâncias. O imperador Diocleciano, que controlava a segurança do império no Ocidente, ou melhor, no Oriente, encarregou seu colega Maximiano de recrutar um forte exército e deslocar-se para as Galhas, hoje França, onde havia movimentos de rebelião armada. Entre as tropas mobilizadas achava-se também a Legião Tebana, assim chamada porque era composta de militares da região de Tebas, no Egito. Grande parte desta legião era composta de cristãos. Com grande dificuldade, o exército conseguiu atravessar os Alpes e descer no Vale do Ródano. Para favorecer o descanso dos soldados, o imperador determinou 3 dias de grandes festas em homenagem aos deuses protetores do império. Os cristãos da legião tebana, de maneira nenhuma, queriam tomar parte naqueles festejos pagãos. O imperador intimou aos legionários cristãos que sacrificassem aos ídolos, mas esbarrou na mais decisiva repulsa por parte dos soldados cristãos. Maximiano, vendo nesta atitude uma rebelião, determinou dizimar os soldados. Esperava que esta lição bastasse a levar os demais à obediência. Mas, debalde, todos estavam firmes na decisão de morrer, mas não sacrificar aos ídolos. Foi realizada uma segunda dizimação com a mesma crueldade, mas o resultado foi o mesmo. Os que mais se distinguiam nesta enérgica resistência eram exatamente cristãos com seus oficiais, Maurício, Exupério, Cândido e Vital Alexandre. Veio então uma ordem peremptória por parte do imperador, intimando obediência aos oficiais. Mas a resposta foi firme: somos teus soldados e não menos servidores de Deus. Sabemos perfeitamente a nossa obrigação como militares, mas não nos é lícito atraiçoar o nosso Deus e Senhor. Estamos prontos a obedecer a tudo que não contrarie a lei de Jesus Cristo, nosso Salvador. Fomos testemunhas da morte dos nossos companheiros
e não nos queixamos, antes com eles nos congratulamos. Tuas ameaças não provocam sentimento ou planos de rebelião de nossa parte. Estamos com as armas nas mãos, mas delas não faremos uso para defender-nos. Antes, queremos morrer inocentes do que viver culpados. Olha que extraordinário a palavra. Antes, queremos morrer inocentes do que viver culpados. Diante de uma declaração desta ordem, Maximiano mandou o exército marchar contra eles, que, dobrando a cabeça, aguardavam o golpe da espada. Pequenos grupos pertencentes à mesma legião, mas deslocados em outras partes, tiveram a mesma sorte. A localidade deste martírio, com o nome Agalnum, à beira do rio Ródano, ficou historicamente identificada como cidade de Martini, nome que deriva de Marte, martírio, em memória dos gloriosos soldados da legião tebana que tombaram pela fidelidade a Cristo Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Senhor de todos os dominadores do mundo. A festa comemorativa desses mártires foi fixada precisamente para este dia 22 de setembro. Mas saltam aos olhos a grandeza do testemunho desses mártires. E essa palavra é um ícone para definir a intrepidez desse testemunho. Preferimos morrer inocentes do que viver culpados. E eles não cederam às ameaças e não cederam ao desejo do imperador de que eles se curvassem à fé. E eles disseram: nós obedecemos naquilo que for justo obedecermos como soldados, como oficiais. Mas ferir a nossa fé, trair o nosso Deus, trair o nosso Salvador, isso não faremos. E nem vamos nos defender. Preferimos a morte. E eles entregaram a vida. Na verdade, a vida não foi tirada deles. Eles se ofereceram por Jesus Cristo. São estes testemunhos que até hoje edificam a fé cristã. E nós hoje precisamos testemunhar Jesus com mais energia, com mais força, com mais veemência. Querido irmão, querida irmã, orando com os santos do dia. Procure conhecer os santos da nossa igreja. Cada dia temos um ou vários. E reze com eles. Orando com o santo do dia, fortalece e edifica a nossa fé. Que Deus te abençoe e te proteja e livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos.